Querida igreja, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler os versos 10, 11 e 12. 1 Pedro 3, versos 10, 11 e 12. Nos diz a palavra de Deus: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Esse é um texto de 1 Pedro, mas Pedro está citando um salmo, que é justamente o Salmo 34. Vamos ver o texto que Pedro está citando, Salmo 34, os versos 12 a 16. Então, o salmista nos diz: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Palavra do nosso Deus aos nossos corações nesta noite. Um texto muito rico de Pedro, aonde ele cita o Salmo 34, para validar, para confirmar que aquilo que ele está dizendo é de fato e de verdade palavra do Senhor. Quero falar nesta noite sobre as virtudes cristãs para podermos amar a vida e termos dias felizes. É sobre isso que esse texto nos fala, sobre amarmos a vida e também gozá-la na presença do nosso Deus durante todos os dias que Deus nos dá nesta terra para sermos felizes. Portanto, amar a vida e ver dias felizes, isso tem a ver com virtudes cristãs. E a primeira virtude que nós vemos aqui nesse texto é o bom uso que fazemos da língua. Essa é uma virtude cristã importantíssima. Veja o que Pedro nos diz no verso 10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, a versão espanhola Reina Valera nos diz: gozar de dias felizes. Evite que os seus lábios falem dolosamente. Se você quer amar a vida e viver dias felizes, evite que na sua boca, dos seus lábios, não saiam palavras dolosas. O Salmo 34, verso 12 e 13, paralelo a esse texto de Pedro, nos diz: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Refreiem a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Deixe-me citar esse versículo na Nova Bíblia Pastoral. Na Nova Bíblia Pastoral nós lemos: qual é o homem que não deseja a vida e não ama os dias da própria vida para ver a felicidade? A felicidade passa pelo caminho da nossa língua, do bom uso que nós fazemos dela. Isso diz respeito a quem somos. Felicidade, em algum sentido, não é algo que está fora de nós,
mas é algo que está dentro de nós. Felicidade tem a ver com o caráter. Felicidade tem a ver com santidade. Felicidade tem a ver com sermos ou não parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Há uma felicidade que provém de uma vida santa. Quando nós pecamos, nós ficamos tristes, abatidos, arruinados, doentes, ansiosos, deprimidos. Ficamos com a nossa humanidade corroída por causa do pecado. Mas uma vida de santidade nos faz feliz. O Salmo 32, por exemplo, a forma como ele termina, falando de alegria, e é um salmo de confissão de pecados, o Salmo 32 nos fala que um coração perdoado traz alegria à alma. Uma vida de santidade é o caminho para a felicidade. Felicidade também é ter os olhos da graça de Deus sobre nós e os ouvidos de Deus abertos para a nossa oração, conforme lemos aqui no verso 12 do nosso texto de Pedro. Portanto, ser feliz, para sermos felizes, é necessário que evitemos que os nossos lábios falem dolosamente. O Salmo 34 nos diz: refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Refreie a sua língua do mal, ponha nela freios. Nós temos uma natureza caída e uma das coisas que nós precisamos dominar é a nossa língua. Por causa da nossa natureza caída, nós precisamos de freios, como diz Tiago, lá no capítulo 3, verso 2 e 3. Evite que os seus lábios falem dolosamente, ou seja, com maldade, com mentiras. Numa época que nós estamos vivemos hoje numa época de fake news. E como esse texto é relevante para a nossa época. Muitos hoje são infelizes, frustrados, abatidos, deprimidos por causa de fake news. Palavras mentirosas que não edificam, por causa de palavras dolosas, cheias de maldade. E aonde há mentira, aí há ausência de felicidade. Há um filósofo, R. Frankfurt, professor emérito de filosofia da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Ele escreveu um livro cujo título é Sobre a Verdade. Ele faz uma crítica à nossa sociedade pós-moderna que tem relativizado a verdade. E ele defende e nos mostra a importância e a necessidade de falarmos a verdade. Ele nos fala que nenhuma sociedade prospera com base em mentiras. Felicidade tem a ver com aquilo que nós falamos. Tiago, se puder colocar na tela para nós, Tiago 1, 26 e 27. Tiago fala muito sobre o uso da língua. Ele cita muito provérbios. Tiago 1, 26 nos diz: se alguém cuidar ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. E o verso 27 ele diz: a religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Veja aqui o contraste entre o culto cerimonial, ritual, e o verdadeiro culto e a verdadeira religião. O Tiago ele nos mostra aqui algo interessante. Ele nos diz: visto que alguém se diz religioso. Religioso aqui é aquele que desempenha o serviço religioso, o cerimonial, o culto externo, culto farisaico, cenográfico, teatral. Confronta isso com o verso 27, quando ele fala da religião pura.
E ele fala que o verdadeiro culto passa pelo caminho de refrearmos a nossa língua. Além de visitarmos os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Refrear a língua é controlar a língua, é trazer a língua a rédeas curtas, é conduzir a língua com freio. E o salmista e Pedro está nos dizendo, isto é uma boa forma de se viver, de se ter dias felizes. Esse é um caminho para a felicidade. Essa é uma virtude cristã que deveríamos ter. Tanto o salmista como o Tiago, eles nos mostram alguns aspectos que falsificam a verdadeira religião. Por exemplo, a falta de domínio da língua, a calúnia, a murmuração, a boataria. A primeira manifestação de uma adoração sincera, nos diz Tiago, é refrearmos a nossa língua. Um texto muito esclarecedor que encontramos em Eclesiastes 5:2, um texto proverbial, aonde nós lemos, provavelmente Salomão dizendo, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. E ele então conclui, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras. Se você não tem o que falar, fique calado, você vai sair no lucro. A palavra, a expressão palavra, ela tem a sua origem no hebraico. E no hebraico, palavra é dabar. Dabar para o judeu dizia respeito àquilo que é uma extensão de nós mesmos. A palavra, ela tem a ver com aquilo que eu sou, com o meu caráter. O judeu entendia que aquilo que uma pessoa fala é aquilo que ela é. Portanto, Pedro está nos dizendo, cuidado com aquilo que você fala. 1 Pedro 3,10, se vocês observarem, ele começa com a conjunção pois. E esse pois está nos remetendo ao contexto anterior, aonde ele vai citar então o Salmo 34. E no contexto anterior, os versículos anteriores ao verso 10, Pedro acaba de falar que os justos foram chamados para abençoar os seus inimigos e assim herdar a bênção. Amar a vida, viver dias felizes, é herdar a bênção de Deus. Pedro, ele evoca então esse texto do Antigo Testamento para provar a autoridade com que ele fala aos justos e fala que ele deve evitar o mal e controlar a sua língua. O Senhor está contra os que praticam o mal. Segunda virtude, devemos praticar aquilo que é bom. Veja o que Pedro nos diz no verso 12. Refreie a língua do mal. Deus deixa claro que as suas bênçãos não estão sobre os que praticam o mal, mas os olhos do Senhor estão sobre os justos. Pedro, então, novamente cita o Antigo Testamento para solidificar, para dar autoridade às suas palavras, mostrando novamente que o seu ensino está de acordo com o Antigo Testamento e que essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Pedro, se vocês depois observarem na leitura da sua carta, ele gosta muito do Salmo 34. Para vocês terem uma ideia, na primeira carta de Pedro, ele cita 10 vezes o Salmo 34, e ele está citando novamente aqui. Nesse salmo, Deus faz distinção entre o justo e o injusto, entre quem pratica o bem e quem pratica o mal. O versículo 12 e 13 do Salmo 34, nós lemos: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem?
refreie a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. E Pedro então fala: quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. O Salmo 34, o versículo 12, ele é muito peculiar. Pedro, ele não cita literalmente o verso 12. O verso 12 do Salmo 34, nós podemos traduzir da seguinte forma, conforme uma tradução inglesa, a Bíblia Net, New English Translation, que nos diz: você quer realmente viver? Gostaria de viver uma vida longa e feliz? Não pratiques o mal, evite o mal, que a tua vida seja eivada de atos bons, daquilo que é bom e não daquilo que é mal. Assim como Deus abençoou Davi, livrando Davi de vários perigos contra os filisteus, por exemplo, Deus também livrará os leitores de Pedro e nos livrará também por meio do seu amor, da sua graça e da sua bondade. Nos diz o verso 12 que Deus vai ouvir o clamor dos justos e os livrará e castigará a todos os inimigos e perseguidores. Deus assim também é aquele que nos livra. Deus nos livra dos nossos perseguidores neste mundo tão hostil ao Evangelho e aos valores cristãos. Assim Deus nos dá vida e nos faz viver dias bons, nos faz ver a felicidade. Pedro nos fala sobre amar a vida e ter dias felizes, as bênçãos desta vida. Pedro, ele tem em mente tanto a felicidade da vida futura, quanto também a felicidade da vida presente, que é uma antecipação da felicidade que vamos ter na eternidade. Pedro, ele nos fala que se queremos amar a vida e ver dias felizes, precisamos, portanto, destas duas virtudes: fazer aquilo que é bom e refrear a nossa língua. A Bíblia pastoral nos diz: amar os dias da própria vida para ver a felicidade. Amar a vida é ver e viver dias felizes. Pedro, aqui, é interessante nós notarmos que o público de Pedro estava sofrendo por causa do nome de Cristo. Eles estavam sendo perseguidos. Pedro, ele escreve para uma igreja que estava sofrendo e sofrendo muito. Com isso, Pedro, ele não está dizendo aqui que quem refreia a língua do mal e faz aquilo que é bom não vai passar por sofrimento. Mas mesmo em meio ao sofrimento, o justo pode experimentar a graça de Deus e uma felicidade que não é circunstancial. Nós devemos lembrar que a alegria do justo não é a mesma coisa que a alegria do ímpio. Eu gosto muito do Salmo 4, versículo 7. O Salmo 4, verso 7, o salmista nos diz: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Tem gente que só é feliz quando o celeiro está cheio, cheio de vinho, cheio de fartura, quando a poupança está muito bem, obrigado, quando os investimentos vão bem, essa pessoa então tem uma felicidade circunstancial. Pedro, ele não está falando de uma felicidade circunstancial, ele está dizendo que a nossa alegria é existencial, diz respeito ao meu coração, diz respeito a quem eu sou. E o nosso texto de 1 Pedro e também do Salmo 34 nos mostram aqui 6 atitudes ou comportamentos, virtudes dos justos para viverem dias felizes. Primeiro, já falamos, refrear a língua.
não dizer coisas más, não reclamar, no caso da igreja a qual Pedro se refere, não reclamar das autoridades, não responder aos patrões injustos, não falar com rudeza com o marido ou a esposa, não injuriar aqueles que nos ofendem, evitar que os nossos lábios falem dolosamente com falsidade e mentira. Terceiro, apartar-se do mal, não praticar o mal. Ninguém é feliz no território da maldade. Ninguém é feliz praticando o mal. Aonde há maldade, não há felicidade. Vejam o exemplo de Jó. Jó era um homem íntegro. Jó era um homem justo. E nos diz o livro de Jó, ele se desviava do mal. Em quarto lugar, pratique o que é bom. Quem quer viver dias felizes e bons deve praticar aquilo que é bom. E praticar aquilo que é bom é um fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, benignidade. Uma pessoa bondosa, uma pessoa benigna, é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. E quem é cheio do Espírito Santo de Deus também tem alegria, porque o fruto do Espírito é amor, paz e alegria. Buscar a paz com todos é a nossa quinta virtude aqui. Veja o que 1 Pedro 3,11 nos diz: aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Buscar aqui é uma expressão bem forte no original. A ideia de buscar aqui é a ideia de caçar a paz, de perseguir a paz, de procurar a paz para obtê-la. E novamente nós temos aqui um paralelo com Paulo. Pedro usa muito os escritos de Paulo também. Paulo, em Romanos 12, versículo 18, Paulo nos diz: se possível for, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Paz é algo que precisamos ter com todos. A NVI traduz da seguinte forma: façam o possível para que você tenha paz com todos. Nos lembra o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A palavra pacificador é fazedor da paz, promotor da paz. E Deus, nos diz a Bíblia, detesta quem pratica o mal, detesta quem fala mentira, detesta quem faz contenda entre os irmãos, ao invés de promover a paz. Deixe-me ler um texto com vocês em Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19. Provérbios 6, 16 a 19. É um texto muito conhecido. A palavra de Deus nos diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, é o que falamos, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. Olha o paralelo com Pedro. Verso 19: testemunha falsa, que profere mentiras. Deus detesta isso. E o que semeia contendas entre os irmãos. Contendas aqui é discórdias, brigas, conflitos. Pedro, nesse verso 11, ele fala: empenhe-se em alcançar a paz. Paz, irmãos, não só no sentido passivo, mas também no sentido ativo, de sermos pacificadores, promotores da paz. E sabemos, à luz do Novo Testamento, que a nossa paz é Cristo. No mundo tereis aflições, mas eu venci ao mundo. E ele nos diz que a paz que ele nos dá é uma paz superior a qualquer outra paz
que possamos experimentar neste mundo. A nossa paz é Cristo. Cristo é o excelente pacificador. E ser parecido com Cristo é ser um promotor da paz. Quero ir para o nosso último versículo, o verso 12, quando ele fala da oração dos justos. Veja 1 Pedro 3,12, nos diz: os olhos de Deus estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Em meio às perseguições pelas quais esta igreja estava passando, em meio aos ruídos de tanto sofrimento, Deus ouve a oração dos justos. Não é porque eu estou sofrendo que eu começo a questionar: aonde está Deus? Será que Ele não está vendo o meu sofrimento? Pedro está dizendo, no meio do seu sofrimento, ali Deus está presente para te ajudar, te consolar, te abençoar. E ele diz: não só os olhos de Deus estão sobre nós, mas os ouvidos de Deus estão inclinados para ouvir a oração dos justos. Mais um texto de Provérbios que eu queria ler com a igreja. Provérbios 15, verso 29. Sobre isso que Pedro acabou de falar. Provérbios 15, 29. O Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. Deus está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. Pedro faz um alerta contra os malfeitores, quando ele diz: mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. O Salmo 34:16, paralelo a esse, nos diz: o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. O Senhor, queridos, mantém vigilância constante sobre os seus filhos e está sempre disposto a ouvir o clamor deles. Mas quanto àqueles que praticam o mal, aqueles que parecem ser justos apenas no nome, Deus se põe contra eles e revela a sua ira se passarem a seguir caminhos maus. E o resultado do caminho dos malfeitores é que eles perecerão na terra, e nenhuma memória deles permanecerá. Este é o fim daqueles que não refreiam a sua língua, falam dolosamente e não promovem a paz. Que nós não sejamos como esses tais. Quero concluir fazendo uma aplicação cristológica nesse texto de Pedro e deste salmo que estamos meditando sobre ele. Nós vimos que podemos viver dias felizes mesmo em meio ao sofrimento. Isso só acontece com aquele que é justo, o que anda em santidade. Ele pode viver assim. João, por exemplo, João 15:11 e 1 João 1:4 fala que Cristo é a nossa alegria, a nossa felicidade. E essa alegria que nós temos em Cristo, nos diz João, ela é completa, ela é cheia, completamente satisfeita. Lidar com o sofrimento, irmãos, não impede que o cristão seja feliz. O cristianismo é a religião da felicidade, podemos dizer assim. E a nossa maior felicidade é Jesus. Jesus é a alegria dos homens. A nossa maior alegria é a nossa salvação. A nossa maior alegria é amarmos a Deus e glorificá-lo. John Stott nos diz que no Salmo 34, bem como aqui em Pedro, quem deseja longevidade e dias felizes, seu temor a Deus deve ser expresso não só na fé, mas também em obras, isto é, na conduta moral. E essa conduta moral passa por estas virtudes que aqui discutimos. Ninguém pode afirmar temer a Deus se não se apartar do mal. E não é suficiente apartar-se do mal, devemos reagir positivamente
praticando o bem. Assim também não é suficiente buscar a paz, mas devemos positivamente promover a paz. A salvação é de graça, mas a graça não anula o nosso dever de cristão que somos, as nossas obrigações enquanto filhos de Deus regenerados. A graça não diminui o nosso senso de dever, mas a graça nos ajuda e nos responsabiliza a vivermos de acordo com aquilo que Deus requer de cada um de nós. A graça nos ajuda a fazermos o bem, a evitarmos o mal, a vivermos de forma santa, a falarmos aquilo que edifica. O justo, quando ele faz o bem, ele exterioriza, ele testemunha quem ele é. Portanto, ser justo, falar o que é bom, ser um pacificador, são características, virtudes de Jesus Cristo. Agir dessa forma, irmãos, como Pedro nos diz e nos pede, é agir como Jesus, é sermos parecidos com Jesus. Que Deus nos dê a graça de que em nossos comportamentos possamos ser parecidos com Jesus Cristo. Segundo o salmista e o texto de Pedro, aqueles que refreiam a sua língua do mal, evitam que seus lábios falem dolosamente, aqueles que se apartam do mal, aqueles que praticam o que é bom, aqueles que buscam a paz e empenham-se por alcançá-la, aqueles que fazem tais coisas acharão a vida extremamente gratificante. Verão dias felizes, conforme nos diz Pedro. Os seus dias serão bons ou felizes, conforme o verso 10. Os olhos de Deus estarão sempre sobre eles para abençoá-los, o verso 12. Os ouvidos de Deus estarão prontos para ouvir a sua oração, nos diz o verso 12. Portanto, amada igreja, vivamos bem, amemos a vida e sejamos felizes com Cristo, em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e possa nos dar a graça de desenvolvermos essas virtudes e experimentarmos dias felizes, tantos dias quantos o Senhor nos der.